Hoje é dia 19 de novembro de 2019, é a véspera do meu aniversário de 60 anos. Eu vou deixar para vocês, meus filhos, uma mensagem querendo deixar alguns pedidos, não sádicos, mas muito importantes, que eu já quero deixar assim super esclarecido, né? Se alguém tiver alguma dúvida, volta e vê esse filme de agora e a dúvida vai embora. Falar que passou depressa é impossível. Não dá nem para comparar, principalmente pensando na minha mãe aos 90 e tantos anos. Mas dá para dizer que passou voando. E a gente entende que não tem o que faça voltar atrás. Mas fica assim algo importante de colocar que passou voando, mas olha eu aqui realizando um outro sonho. Estou aqui nos Estados Unidos, viajando motorhome. Eu sempre quis isso, de fazer essa viagem com a casa nas costas. Estamos apanhando pra caramba, porque tudo é muita novidade, até o manuseio do carro, tudo que Getúlio Júnior sabe do que a gente está falando. Mas impossível não fazer uma reflexão de como a gente viveu, de como chegou até aqui. E eu tenho muito orgulho do lastro que eu deixei, porque esses dias, um pouco tempo aí, eu estava falando com a Marli que eu não convivi com pouca gente, eu convivi com muita gente. Eu não tive assim um trabalho que eu ficasse lá no balcão, que atendesse aqui, ou que eu fizesse uma visita aqui e acolá. Eu tive trabalho de verdadeiros exércitos de pessoas. Eu estou falando de milhares de pessoas ao longo de toda a minha última carreira, que foi na Natura. E se a gente passa por isso, treina tanta gente, eu deixo um legado que eu tenho muito orgulho, porque se eu pudesse contribuir nessa vida, às vezes as pessoas esperam envelhecer para fazer os seus trabalhos voluntários e tudo mais, eu não. Ao longo dos últimos 30 anos, eu fiz pessoas serem melhores, por abrir cabeça, por trazer conhecimento. A partir disso, as pessoas sempre têm outras oportunidades. E lógico, uma pessoa como eu, ou como qualquer um que lida com muita gente, desperta aquilo, né? Ou amam ou detestam. Talvez não com tanta dualidade assim, mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas sempre aquelas pessoas que podem falar, nossa, a Inês, né, era meio dura, era chata, era isso, era em função até do trabalho, porque impossível você comandar um exército sem ter as regras definidas. Mas eu passo por esse longuíssimo período de tanta gente e de administrar as verbas, olha, a cada 21 dias, valores expressivos, dinheiro da empresa, que eu passei durante todos esses anos sem ter nenhum momento de dúvida. Na minha aposentadoria foi falado, você nunca teve nenhum questionamento dos seus relatórios de compras que você apresentava, de despesa, ou a utilização do uso do dinheiro que lhe era confiado, nunca. Então isso é caráter, isso vem do meu pai. Isso, se alguém falar que a Inês é chata, ninguém vai falar a Inês é bandida, a Inês aproveitou, a Inês tirou vantagem, não dessas coisas. Como diz um pouquinho até o Getúlio Júnior fala que a expertise, né, que algumas coisas eu tenho as manhas, mas as manhas para fazer as coisas, não para aproveitar, não para nada. E isso eu quero deixar com vocês, porque eu sei que isso é valor, é caráter da pessoa. Eu trouxe do meu pai e eu quero deixar para vocês, porque é muito importante a maneira como a gente trata as pessoas sem querer diminuir, sem querer tirar vantagem, sem aproveitamento. E o meu histórico em todos esses anos, foram 30 anos, mostra, e pela quantidade de pessoas, que esse exemplo eu deixo. Esse é o legado que eu posso deixar para vocês. Às vezes a gente fala da educação, às vezes a gente fala de querer deixar um imóvel, de querer deixar um filho financeiramente melhor. Não, eu deixo vocês com a certeza do que é ter um caráter digno e do que é honrar pessoas. Isso eu faço. Se eu tenho aí aquele deslize com os irmãos, eu tenho, todo mundo tem. Esses dias eu vi aí, faleceu o irmão da Ivete Sangalo,
E uma confusão na família, eu vou citar alguém famoso só por citar, porque você sabe que as confusões existem em todos os lugares. E ó, de novo, se a gente não acerta em tudo, a gente tenta acertar na grande maioria. Mas, às vezes, o sangue dá esses desencontros. Mas eu boto fé, viu? Eu tenho fé que a gente tem ainda, apesar de tudo, um cuidado e um carinho uns com os outros, eu e meus irmãos, porque isso é muito importante. Mas falando em projetos, eu passei para vocês um vídeo que falava sobre como envelhecer. E eu vou realmente relegar toda essa parte física de belezura, mas da saúde eu quero prevalecer, que eu acho que esse é um gap para mim. Eu tenho que voltar a ter uma regularidade física que eu perdi e não quero isso, porque eu acho importante que as juntas estejam bem, porque como é que eu vou cumprir todos os meus desejos? Mas dentro desse vídeo, eu quero que assista, se um de vocês não assistiu, eu quero que assistam, eles falam o momento da decadência de um ser humano, o momento que o ser humano desiste. Mesmo que a gente venha trazendo algumas coisas de memória, de falhas de memória, mas quando o ser humano lhe é tirado a liberdade e a autonomia, aí o ser humano desiste, estando mais lúcido ou menos lúcido. Então, como liberdade, a gente pode entender a liberdade de escolha. Eu quero ir, eu quero vir, eu quero fazer, né? E a autonomia é ser da sua opção. Isso eu acho muito importante. E aí começa a falar o momento em que um idoso quer ir ao banheiro e manda fazer na fralda. Quer dizer, eu não estou nem falando de alguém lá internado. Eu estou falando de pessoas que são extremamente cuidadas e que não lhe permitem fazer as suas escolhas. Por segurança. Talvez eu prefiro cair e entrar na minha decadência final do que não poder ir em algum lugar que eu gostaria de ir. Vai chegar um momento que a perna não vai obedecer, tudo bem. Mas algumas escolhas, elas são importantes. Então eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. Porque até vou deixar o link para revisar. Porque é o esclarecimento de como tratar de alguém idoso. Quanto ao fato de a memória, aí quando você fala de esclerose, de alguma coisa assim, a gente pode entender que eu achei uma coisa super importante, que a gente tem que procurar fazer por dia, uma coisa nova por dia, para que a memória seja ativada. Aí você fala, tá todo mundo doido, né? Errado. Às vezes lê alguma coisa que não leu, eu tô aqui fazendo todo dia uma coisa nova nessa viagem aqui, super novidade. Às vezes vê um filme que não viu, tá bom, posso fazer tricô e crochê, mas tem que aprender um ponto novo, porque o cérebro tem que ser treinado para isso na memória. E isso você vai adiando a possibilidade de ser muito confuso. Mas se chegarmos a isso, ainda não pode tirar a liberdade do ir e vir. Uma outra coisa super importante que eu aprendi esses tempos é que quando a gente ouve muito o idoso falar, nossa, eu queria ir para casa. E mesmo ele indo para casa, ele ainda continua pedindo para ir para casa. E você fala, ele não sabe onde está. Sabe o que é isso? É não reconhecer as suas coisas. Então, às vezes, pensar, eu vou colocar num quarto novo, super arrumado, mas sem as coisas da pessoa, talvez a própria cama, uma cômoda, as coisas que ela reconheça. Quando isso é trocado e a pessoa continua falando que quer ir para casa, é porque ela não reconhece onde está. E é importante prestar atenção nisso para a saúde desse idoso, porque é o final que vai acontecer para todo mundo. Eu particularmente disse que é coisa de escorpião, eu tenho preocupação zero com como será lá do outro lado. Aliás, eu acho que vai ser muito interessante, vai ser um monte de coisa nova que eu vou fazer. Eu sei que dizem que os últimos 4 anos de uma pessoa, ela é dependente de outras pessoas, então esses últimos 4 anos, ele tem que ser de uma maneira que ela não queira voltar para casa, que seja dentro das escolhas que ela faça, liberdade e autonomia. E eu vou reafirmar um pedido para vocês, que eu sempre falava, gente, isso aqui não é tétrico, não é coisa mórbida, mas é que eu quero deixar claro, porque depois talvez eu não fale sobre isso de novo. E como 60 anos é aquele marco, é um marco na vida da gente, podem ter certeza disso, eu vou afirmar o que eu já falei. Eu quero que toque a música amanhã do Guilherme Arantes no meu velório. Se o meu velório foi daqui a 20, 30 anos, vai tocar amanhã, tá bom?
E um outro pedido, eu quero ser cremada. E uma vez, foi um pedido de Bruno, ele falou que ele queria que eu ficasse com ele, ou ser enterrado comigo. Quer dizer, ele não virá para cá porque ele tem toda a história dele lá. Então o jeito eu serei cremada e uma parte fica para que ele possa espalhar lá perto dele, mas eu quero ter aqui uma lápide. Você pode até, com certeza, gente, jogar minhas cinzas no vento, mas eu quero uma lápide junto de vocês. Não sei como vocês estão tratando isso, se seu pai já programou alguma coisa, mas eu quero uma lápide junto de vocês, porque em relação aos meus irmãos, cada um deve pensar em suas famílias. Em relação à minha mãe, não dá para todo mundo, vocês, todo mundo ficar junto com elas. Então a minha escolha é estar com vocês também. Nem que seja só na lembrancinha, não precisa ficar lá embaixo não. Se quiser só colocar uma urna lá que foi usada no crematório, mas fica o pedido, porque na teoria de 20 anos a mais, eu vou antes de Bruno. Mas se eu não for, né, eu pego um pouquinho dele também e depois eu me permito que vocês mandem alguma coisa para lá. Fora as coisas ruins, quando eu penso em tudo que já vivi e dos orgulhos que eu tenho, porque eu tenho orgulho do lastro que eu deixei. E tenho mesmo, viu? Quando eu pergunto o que é que eu mudaria na minha vida que passou, todas as vezes que me perguntaram isso, eu só tinha um desejo, que é o desejo mais impossível de todos, que eu mudaria. Foi a morte do meu irmão. Porque do resto, eu entendo a vida como ela deve ser, né? O caminho que ela deve ter. Entre os trancos e barrancos, eu entendo tudo isso. E eu só quero deixar assim, um pedido, o meu pedido maior está em relação a vocês. Vocês 3 irmãos. Que pena que não veio o quarto que já existiu. Mas são vocês 3. Que vocês sejam harmoniosos e se respeitem do começo ao fim. Se a maneira de um, a maneira do outro, isso é do ser humano. Se respeitem e se cuidem. O que vocês têm de mais importante é vocês, irmãos, estarem sempre juntos, porque se vocês estiverem, a família de vocês estarão sempre juntas. Os seus filhos, os seus maridos, os seus companheiros, todos. Porque se vocês se desentenderem, a família de vocês não conviverão uns com os outros. E isso é tudo o que eu não desejo, o que eu não quero. Enquanto eu estiver aqui, se eu entender alguma desarmonia, algum ponto assim de reflexão para vocês, eu vou interferir. E vou interferir com tapas e beijos mesmo, porque a mãe cumpre esse papel, né? Chega! Não sei, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Eu queria deixar aqueles pedidos e achei que vocês podiam, né, falar, nossa, que coisa horrorosa. Mas não é horroroso não, é para deixar muito claro. Guardem esse vídeo, escrevam esse pedido, porque vocês vão ter que estar junto para cumprir. De resto, eu ainda tenho planos super bonitos. Eu olho para vocês, eu me encho de muito orgulho, porque eu percebo seres humanos valorosos que vocês são, todos 3. Eu admiro muito as pessoas que vocês escolheram, os filhos que já estão chegando e os que virão também. E que falar? Que sexagenária é foda, né? Foda. E se até as minhas reflexões em pontos de melhoria, eu sei que elas já estão acontecendo em função da idade. Eu sou mais flexível, sou mais tolerante, sou mais... procuro ser mais paciente. Eu continuo apaixonada por essa vida, eu continuo desejando coisas para realizar como sempre desejei, na verdade. Isso não tem idade, viu? É atemporal total. A gente com 15 anos deseja, ou não sei o que, com 18, mas sempre a gente continua desejando. E desejar as coisas da vida é o que a gente pode trazer para continuar com a cabeça funcionando, sempre assim dentro do meu propósito de vida, que é ter afetos e projetos. Eu só quero, os projetos são tantos que eu preciso até relegar um pouquinho, senão vocês vão ficar até bravos comigo. Mas os afetos, eu agora estou trazendo, resgatando pessoas que eram mais do meu passado, porque eu convivi fora, porque a gente muda de vida casando, descasando, casando de novo, porque todos os porquês. Mas podem reparar,
que eu tô me aproximando, reaproximando, trazendo próximo a pessoas que eu tenho altíssima estima, admiração, e que mesmo não estando tão assim no dia a dia, eu sei que, olha, eu tenho pessoas, isso é reflexão dos 60. Se eu não tivesse legal, precisasse conversar com alguém, para quem que eu podia ligar? Graças a Deus, e mesmo não estando assim no tete a tete, eu posso ligar para muita gente que eu vou ser atendida. Como eu sei de muita gente que conta comigo, que se precisar, aliás, né, muita gente que conta mesmo e que me acessa para isso, para dividir, para compartilhar, para aconselhar, para ouvir falar. Como sei também de muita gente que quer que eu exploda, porque quando a gente é mais dinâmica, mais, né, a gente tem alguns benefícios na vida, de ter uma vida confortável, de ter pessoas com saúde ao redor, de ter saúde, de ter cabeça, às vezes isso não cai tão bem, né? As pessoas ficam assim, nossa, porque tudo para ela? Mas tudo para mim que eu quis para mim, mas eu desejo o melhor para todo mundo. Chega de falar, eu queria, na verdade, era afirmar aqueles meus pedidos, deixar para vocês aqui o link da conversa de como envelhecer e da memória, que eu quero que vocês assistam, porque foi uma identificação muito forte de como eu entendo envelhecimento e o que eu gostaria para mim, né? E não quero deixar o peso para Bruno não, porque Bruno não tem o sangue, né? Vocês têm, então a gente tem que se amar com o sangue, e se amar com o sangue são algumas outras responsabilidades importantes. É isso, tô feliz, é estranho fazer 60 anos, mas eu penso que se eu já vivi 2/3 da minha vida, 1/3 que falta, pelo menos assim, viver legal, né? Espero chegar aos 90 muito legal ainda, é bastante, vai dar para eu ver vocês felizes, realizados. Já pensou eu bisavó? Eu morro disso ainda. Mas ó, eu amo muito vocês, eu tenho um orgulho enorme de ser a mãe de vocês, dos seres humanos que vocês são e da geração que vocês já estão trazendo, que são seres humanos valorosos também, esses meus netos todos. Eu amo e por isso que eu vivo bem. Tchau, pra eu não chorar, porque se eu começar a falar muito eu choro. Beijo.